Eu nunca vou esquecer o dia em que ouvi essa história. Uma história que parece saída diretamente das páginas da Bíblia, mas que aconteceu de verdade há poucos meses no coração da Somália. Um país onde ser cristão é quase uma sentença de morte. Um lugar onde a fé precisa ser vivida em silêncio e onde orar pode custar a própria vida. Respire fundo e venha viver comigo mais um testemunho real aqui no canal Onde o Milagre Começa. Porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho. Eu ouvi essa história há pouco tempo e desde então nunca mais fui o mesmo. Ela vem de um dos lugares mais perigosos do planeta para quem segue a Jesus, a Somália. Um país de desertos imensos, ventos quentes e corações endurecidos pela guerra e pela fome. Lá, o cristianismo é visto como uma traição. Quem abandona o islamismo para seguir a Cristo perde tudo: a família, o nome e muitas vezes a própria vida. Na capital, Mogadíscio, a fé precisa ser escondida atrás de portas trancadas e janelas cobertas. Bíblias são passadas em segredo, escondidas entre sacos de farinha, e os cultos acontecem em sussurros, com medo de que alguém ouça. Mas, mesmo no meio desse medo, existe uma chama que não se apaga. Foi nessa terra seca e hostil que um grupo de irmãos decidiu se reunir. Eles se encontravam todas as terças-feiras, antes do nascer do sol, numa pequena igreja evangélica de paredes rachadas e chão de terra batida, em Baidoa, uma cidade isolada no centro do país. O líder deles era pastor Yusuf Mahad, um homem de cerca de 50 anos, com o rosto marcado pelo tempo e os olhos cheios de paz. Ele sabia o preço de carregar uma cruz naquele lugar. Já tinha perdido amigos, visto irmãos serem levados, mas nunca desistiu. Se Deus ainda me deixa respirar, ele dizia, então ainda há algo a pregar. Naquela manhã, o ar estava parado. Nenhum pássaro, nenhum som. Apenas o vento quente trazendo o cheiro do deserto. Lá dentro, cerca de 60 pessoas cantavam baixinho. O som era tão suave que parecia uma oração sussurrada no coração de Deus. Entre eles, havia homens simples, mulheres com véus coloridos e crianças que nem sabiam o perigo que corriam. Do lado de fora, o horizonte parecia tranquilo, mas quem vive na Somália aprende rápido. O silêncio, às vezes, é apenas o aviso de que algo está para acontecer. O sol mal tinha subido no céu quando tudo começou. O pastor Yusuf terminou a leitura de Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E pediu que todos orassem em silêncio. O ar parecia mais pesado do que o normal. Alguns irmãos contaram depois que sentiram um aperto no peito, como se algo invisível os cercasse. Enquanto oravam, o som veio. Distante primeiro, depois mais nítido, motores. Não era comum ouvir motores naquela parte de Baidoa tão cedo. As estradas de areia quase não viam movimento antes do meio-dia, mas aquele som era diferente. Era um ronco ritmado, rápido, organizado. Quem mora ali sabe o que isso significa. E o medo percorreu a sala, como um vento gelado. As mulheres olharam umas para as outras. Os homens se entreolharam, tentando manter a calma. Pastor Yusuf ergueu a mão, pedindo silêncio. A voz dele saiu firme, mas doce. Não deixem o medo falar mais alto que a fé. Se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele ainda tem algo a fazer. Mas o som continuava crescendo. A poeira começou a se levantar na rua de terra, entrando pelas frestas da janela. Um dos jovens, Abdi, foi até a porta e espiou para fora. O rosto dele empalideceu. Pastor, são muitos. Yusuf não respondeu. Apenas fechou os olhos e sussurrou uma oração curta, quase imperceptível. Senhor, cobre-nos com a tua presença. Dentro da igreja, o silêncio se tornou pesado.
sufocante. As crianças se aninharam nos braços das mães e o único som audível era o bater acelerado dos corações. Do lado de fora, o ruído das motos parou e o silêncio absoluto que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Deixa eu te perguntar algo. Se fosse você naquele lugar, orando, sabendo que o perigo está do lado de fora, você teria coragem de continuar de joelhos? Comenta aí o que faria. E se você acredita que Deus ainda faz milagres, curta esse vídeo e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa, para continuar vendo histórias que fortalecem a fé. Porque o que aconteceu nos minutos seguintes, ninguém poderia imaginar. O som metálico bateu contra a porta da igreja com tanta força que fez ecoar por todo o salão. Alguém chutava, gritando ordens em somali. Em questão de segundos, o que era oração virou pânico. A madeira da porta cedeu e 16 homens armados invadiram o templo. Eles usavam roupas militares gastas e turbantes escuros cobrindo o rosto. Os olhos frios, duros, sem vida. Um deles apontou o fuzil para o púlpito e gritou: "Ninguém se mova!" As mulheres se encolheram, abraçando os filhos. Os homens ficaram paralisados, sem saber se deveriam ajoelhar ou correr. O pastor Yusuf, de pé, levantou as mãos. "Por favor, nós não temos armas. Estamos aqui apenas para orar." O líder do grupo se aproximou devagar. A voz dele era rouca, carregada de desprezo. "Vocês têm orado para o Deus errado." Ele cuspiu no chão. "Hoje, vamos ver se o seu Deus vai ouvir vocês." O líder do grupo se aproximou devagar. A voz dele era rouca, carregada de desprezo. "Vocês têm orado para o Deus errado." Ele cuspiu no chão. "Hoje, vamos ver se o seu Deus vai ouvir vocês." Um dos agressores começou a separar o grupo. As mulheres e as crianças foram empurradas para o canto direito da igreja. Os homens, 35 ao todo, foram forçados a se alinhar do outro lado. Alguns tentaram resistir, outros choravam em silêncio. Uma das mulheres gritou o nome do marido, "Hassan!", antes de ser empurrada com brutalidade. O barulho das correntes e cordas sendo amarradas ecoava como uma sentença. O líder passou caminhando devagar diante deles, observando cada rosto. "Vou dar uma chance", ele disse. "Neguem esse Jesus. Digam as palavras que eu mandar, e vocês viverão." Ninguém respondeu. Yusuf olhou para os homens, jovens, idosos, pais de família, e sabia que aquele momento definiria tudo. O medo era palpável, mas algo mais forte começou a tomar conta do ambiente. Uma paz silenciosa, como se o próprio céu estivesse observando. O pastor respirou fundo, ergueu o olhar e respondeu: "Nós não negaremos o nosso Senhor, mesmo que isso custe a vida." O silêncio que se seguiu foi pesado. O líder deu um sorriso cínico. "Então morram com ele." Os agressores os arrastaram para fora sob o sol escaldante. As mulheres, trancadas dentro da igreja, choravam sem som, apenas com as mãos erguidas, clamando em oração. Do lado de fora, os 35 homens ajoelharam-se na poeira. O chão queimava, o ar era denso. E o céu, até aquele momento, estava limpo. Mas ninguém imaginava o que Deus estava preparando nas alturas. O sol ardia impiedoso sobre o deserto. 35 homens ajoelhados, mãos amarradas com cordas ásperas, encaravam o chão de poeira vermelha. Nenhum deles sabia se veria o pôr do sol. O líder dos agressores ergueu a arma e gritou algo em somali. Um dos fiéis, o jovem Abdi, apenas fechou os olhos e começou a recitar: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Foi então que o pastor Yusuf levantou o rosto para o céu e orou alto, com uma força que ninguém esperava. "Senhor, se este for o nosso fim, que seja para a tua glória. Mas, se ainda há propósito em nossas vidas, mostra a estes homens quem tu és." O líder zombou. "Onde está o seu Deus agora, pastor?" E foi nesse instante que tudo começou. O vento soprou, fraco no início.
depois mais forte, levantando nuvens de areia. Os homens armados se entreolharam confusos. Um deles olhou para o céu. Não havia uma nuvem sequer minutos antes. Agora, uma massa escura se formava no horizonte, avançando com uma velocidade impossível. O som do vento virou um rugido. A poeira cegava. As cordas começaram a ficar úmidas com o suor e a areia. O ar que antes queimava, agora parecia vibrar com eletricidade. O primeiro raio caiu a poucos metros dali. Um estrondo tão forte que fez os homens armados se jogarem no chão. O segundo raio atingiu uma árvore seca, incendiando-a num clarão azul. E então, a chuva veio. Não era chuva comum. Era uma tempestade feroz, com vento e granizo. Algo que nunca acontece na estação seca da Somália. Em segundos, todos estavam encharcados. A poeira virou lama. As cordas escorregaram dos pulsos e os homens começaram a se libertar. Os agressores gritavam, tentando correr para as motos, mas a força do vento os derrubava. O granizo caía com tanta intensidade que ninguém conseguia ficar de pé. "Este é o Deus deles!" gritou um dos milicianos aterrorizado. A cena era caótica, relâmpagos rasgando o céu, trovões sacudindo o chão e 35 homens livres, ajoelhados sob a chuva, levantando as mãos em adoração. O pastor Yusuf olhou em volta. Os inimigos estavam fugindo, deixando tudo para trás. Ele ergueu a voz mais uma vez, tremendo de emoção. "O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis." Êxodo 14:14. Por 40 minutos, a tempestade rugiu sobre aquele pequeno vilarejo, e quando finalmente o céu clareou, todos estavam vivos, nenhum ferido, nenhum tiro disparado. A lama ainda cobria o chão, mas os corações estavam limpos, lavados pela presença de Deus. A notícia se espalhou rápido. Os vizinhos, muçulmanos e curiosos, vieram ver o que havia acontecido, e muitos disseram: "Nunca vimos uma chuva assim." Mas o pastor Yusuf apenas respondeu com um sorriso molhado pela chuva: "Isso não foi apenas chuva, foi misericórdia." Quando a tempestade finalmente cessou, o silêncio tomou conta de tudo. A chuva parou tão rápido quanto havia começado. O céu, antes carregado, agora estava limpo e azul, como se nada tivesse acontecido. Mas quem esteve ali sabia que Deus tinha passado por aquele lugar. Os 35 homens voltaram para dentro da igreja, tremendo de frio e emoção. As mulheres correram ao encontro deles, chorando e gritando de alegria. Pais abraçavam filhos, esposas beijavam maridos cobertos de lama, e todos repetiam a mesma frase: "Deus nos salvou! Deus nos salvou!" A notícia se espalhou rapidamente por Baidoa e pelas vilas vizinhas. Logo, pessoas de toda a região vinham ver o pequeno templo de barro onde diziam o próprio Deus havia enviado uma tempestade. Os muçulmanos da vizinhança, inicialmente céticos, ficaram perplexos ao ouvir os relatos. Um dos homens que havia participado do ataque, um jovem chamado Calife, voltou dias depois. Ele caminhou até o pastor Yusuf com os olhos marejados e disse: "Eu não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, vejo a tempestade. Ouço o trovão. Sinto algo aqui dentro." Ele apontou para o peito. "Que eu não entendo." O pastor o ouviu em silêncio. Depois colocou a mão sobre o ombro dele e respondeu com ternura: "O que você sente é Deus chamando o seu nome." Naquela mesma manhã, Calife se ajoelhou diante do altar e chorou como uma criança. Ali mesmo, aceitou a Jesus como seu Salvador. O homem que veio para matar foi salvo pela graça. Com o passar dos dias, o milagre começou a gerar frutos que ninguém esperava. A pequena igreja de Yusuf, que antes tinha medo de abrir as portas, agora recebia novos convertidos toda semana. Alguns vinham escondidos à noite, outros à luz do dia, dispostos a conhecer o Deus que faz chover em meio ao deserto. As autoridades locais ouviram os relatos, mas não conseguiram explicar o fenômeno.
Meteorologistas da região disseram que não havia previsão de chuva naquele mês. Nem mesmo uma nuvem havia sido registrada no radar. Mas os cristãos sabiam a verdade. O que aconteceu não foi coincidência, foi propósito. E o impacto foi muito além das fronteiras da Somália. Organizações missionárias começaram a divulgar a história e logo o testemunho alcançou igrejas no Quênia, Etiópia e até no Brasil. O nome de Deus estava sendo exaltado entre povos que jamais ouviram falar dele. O pastor Yusuf dizia em suas mensagens: a chuva que caiu naquele dia não foi apenas para nos salvar. Foi para regar sementes de fé que Deus plantou no coração do mundo inteiro. E ele estava certo. A fé daquela igreja humilde começou a florescer em outros lugares, inspirando crentes perseguidos a não desistirem. E você, acredita que Deus ainda faz milagres como esse? Deixe seu comentário aqui e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que Deus ainda intervém. Desde aquele dia, o pequeno templo em Baidoa nunca mais foi o mesmo. As marcas da tempestade ainda estão lá. O telhado de zinco amassado, a cruz torta no alto da parede e o chão que ficou manchado pela lama. Mas cada marca conta uma história. Uma história que prova que Deus não se esquece dos que confiam nele. Hoje os 35 homens ainda se reúnem todas as terças-feiras, exatamente no mesmo horário em que enfrentaram a morte. Eles cantam sob aquele teto simples e a cada vez que a chuva cai, alguém sempre sorri e diz: ele não parou de cuidar da gente. Mesmo os vizinhos muçulmanos, que antes temiam os cristãos, agora respeitam a igreja. Alguns até ajudam nas obras e dizem: o Deus de vocês realmente ouve. E o pastor Yusuf sempre responde: ele ouve e fala, até através das tempestades. Versículo: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Sabe, às vezes Deus não impede a tempestade. Ele a envia não para nos destruir, mas para nos salvar. Talvez você esteja enfrentando algo que parece impossível e a fé já esteja se apagando. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o céu sobre Baidoa ainda está ouvindo as tuas orações. Ele não mudou. Ele continua sendo o Deus dos milagres impossíveis. Você também gostaria de ter a sua oração ouvida? Não perca tempo e ore comigo agora dizendo: Senhor, obrigado porque o teu poder não tem fronteiras. Tu ouviste o clamor de 35 homens na Somália e ainda ouves o nosso. Renova nossa fé, aumenta nossa coragem e ensina-nos a confiar, mesmo quando o céu parece fechado. Que cada pessoa ouvindo essa história sinta a tua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários o que mais te marcou. Curta este vídeo e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa, para continuar ouvindo histórias reais de fé e esperança. E antes de encerrar, quero te indicar um presente especial, o e-book O Poder da Oração. Não é apenas um livro, é um guia de fé que tem transformado vidas. Quem adquire o e-book ajuda o canal a continuar trazendo histórias que inspiram e fortalecem a fé em todo o mundo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembre-se, milagres não acontecem quando tudo está calmo. Eles acontecem quando o céu se abre sobre o impossível. E é exatamente aí onde o milagre começa. Um forte abraço e que Deus te abençoe.